Algumas semanas atrás, seria absurdo imaginar isso. Alguns meses antes, uma piada de mau gosto. Tropas alemãs marchando triunfantemente pelos Champs-Élysées. Paris se transformou em uma cidade ocupada pelos nazistas. E, no entanto, o impensável, o ridículo, o impossível estava acontecendo. Paris estava à beira do abismo. O avanço alemão, rápido e brutal, devastou tudo em seu caminho. A linha Maginot, um símbolo do orgulho militar e da engenharia francesa, foi graciosamente ignorada pelas forças de Hitler. Eles atacaram por outro flanco, como se zombar da história fizesse parte da estratégia. Em poucos dias, a frente entrou em colapso. Paris foi declarada cidade aberta. As instituições estatais entraram em colapso. Arquivos oficiais foram queimados às pressas. Ministérios vazios, funcionários fugindo em todas as direções. O governo, sobrecarregado, buscou refúgio no espiritual. Uma missa em Notre-Dame-Lei. Os judeus de Paris entenderam isso mais claramente do que ninguém. Eles não estavam fugindo apenas porque tinham medo da guerra, mas porque sabiam que estavam marcados. Os ataques na Polônia, as leis de Nuremberg, os pogroms institucionalizados, tudo foi um prelúdio. O terror já tinha uma forma conhecida. A perspectiva de vida sob ocupação nazista era impensável para qualquer um que tivesse uma estrela amarela costurada no casaco. Em 14 de junho de 1940, às 5h30, a Wehrmacht entrou pela Porte de la Villette. Paris não lutou. Apenas um coronel francês, em um ato simbólico, tentou resistir com uma metralhadora ao norte da cidade. A capital francesa caiu sem luta. O general Bogislav von Studnitz instalou-se no luxuoso Hotel Crillon como comandante da cidade. A metrópole foi tomada como um troféu, não como uma conquista militar. Enquanto as tropas marchavam pelas avenidas, agitando suásticas, milhares de judeus tentavam desaparecer. Alguns papéis queimados, fotos de família, algum vestígio de origem. Outros se esconderam em porões, conventos e casas de conhecidos. Muitos fugiram para o sul, para a chamada Zona Livre, na esperança de respirar um pouco de ar fresco antes do próximo golpe. Mas os rumores estavam ficando mais sombrios. Buscas noturnas, deportações, listas. O medo era absoluto. Em 22 de junho, o armistício foi assinado. A França estava dividida. O norte, incluindo Paris, ficou sob controle alemão direto. O sul, sediado em Vichy, permaneceu como um fantoche decorativo. A Gestapo se instalou na capital. Os cafés e cabarés reabriram. A vida parecia continuar, mas não para todos. Judeus, até mesmo franceses de várias gerações, foram selecionados, registrados, excluídos do trabalho e mais tarde presos. Os alemães transformaram a cidade. Cartazes em alemão, cinemas exclusivos para soldados, livrarias com títulos selecionados pelo Reich. No coração do Palais Bourbon estava pendurado um letreiro monumental. Alemanha cerco um Allenfronten. Paris ainda era Paris, mas sua alma estava mudando. A comunidade judaica vivia em medo constante. Cada batida na porta pode significar prisão. Cada carta sem resposta, uma ausência definitiva. Os pais ensinaram seus filhos a se esconder. Sinagogas sob vigilância. As escolas estão fechadas. O terror não era um ato, era uma rotina. E nessa rotina de aparente normalidade, o silêncio foi tecido diante do crime. Enquanto os oficiais alemães aproveitavam o Lido, o Moulin Rouge e o caviar parisiense, crianças judias desapareciam. O campo Drancy começou a encher. Foi o início do maquinário de extermínio. Paris, a cidade-luz, tornou-se a sala de espera de Auschwitz. Uma nova e sinistra filosofia chegou com a ocupação. Em 14 de junho de 1940, no mesmo dia em que as tropas alemãs marcharam pela Champs-Élysées, um grupo silencioso e discreto também entrou em Paris. A Gestapo. Ninguém realmente os viu chegando. Eram apenas 20 homens vestidos com uniformes da Polícia Militar Secreta. Eles viajavam em carros sem identificação, portando apenas placas militares.
Ninguém suspeitava que a missão deste grupo era transformar a ideologia nazista em prática diária na Cidade Luz. O mandato era claro: implementar a vontade do partido. Foi a vez da França. Na primeira noite, eles ficaram no Hotel du Louvre. Ao amanhecer, eles apareceram na delegacia de polícia. Um deles solicitou arquivos sobre inimigos do Reich. As pastas estavam prontas. A colaboração havia começado. O líder desse Sonderkommando era Helmut Knochen, nomeado por Reinhard Heydrich. Alto, carismático, poliglota com apenas 30 anos, Knochen era o arquétipo do novo burocrata do terror, culto, metódico, eficiente. Seu currículo era impecável. Ele havia estudado literatura inglesa, escrito uma tese sobre George Coleman, havia sido editor da imprensa oficial, oficial de inteligência e se destacado no caso Venlo, onde sequestrou 2 agentes britânicos. Seu prêmio, Paris. Eu já tinha visitado a cidade antes, conhecia sua cultura, falava sua língua, admirava sua arquitetura. Mas ele não veio como turista, e sim como arquiteto de uma repressão meticulosa. Já instalado na capital, Knochen se movia com elegância. Muitos em Paris ficaram surpresos com sua aparência educada, suas maneiras corteses e sua presença refinada. Mas por trás do charme estava a implacável maquinaria do SD. Seu objetivo: identificar, isolar e controlar os inimigos do Reich. Entre eles estavam comunistas, maçons, exilados alemães e, claro, judeus. Em 27 de setembro de 1940, a administração alemã publicou a primeira portaria. O primeiro passo foi a definição: quem era judeu? A resposta foi assustadoramente simples: qualquer pessoa que já tenha pertencido à religião judaica ou que tenha mais de 2 avós judeus. Crenças, ações e patriotismo não importavam. O sangue foi suficiente. O segundo passo foi o censo obrigatório. Todos os judeus tinham que se apresentar à prefeitura antes de 20 de outubro. Apenas uma declaração por família era aceita. Quase 150 mil judeus parisienses obedeceram. Foi um grande ato de confiança ou de resignação, ou, como no caso de Armand Kohn, de obediência civil racionalizada. O quarto ponto da portaria era ainda mais visível. Todas as lojas pertencentes a judeus deveriam ser marcadas com placas em alemão e francês: Entreprise Juive, judeu estudar. Nos 11 e 12 distritos, bairros históricos judeus, as ruas estavam cheias desses avisos. Para muitos parecia uma questão administrativa. Apenas toras, eles disseram. Os alemães e suas listas. Mas essas listas seriam mais tarde as que alimentariam os trens para Drancy e para Auschwitz. Para muitas famílias, o êxodo de Paris foi uma tragédia caótica. Para os Kohns era quase elegante. Armand Kohn, banqueiro, veterano condecorado da Grande Guerra, culto e profundamente francês, havia previsto isso. Eles não fugiram em desordem. Viajaram de carro para sua vila em Deauville, com sua fiel empregada Patrícia e bebidas geladas. Mais tarde, para Guétary, no País Basco, com sua tia Nadine Thierry, casada com Philippe de Rothschild. Enquanto outros fugiram para a fronteira espanhola para se salvarem, os Kohns retornaram. Armand não se considerava realmente judeu. Ele era francês de 7ª geração e sua fé era mais cultural do que religiosa. Ele foi prisioneiro de guerra, lutou contra os alemães e foi gaseado nas trincheiras. A França era sua terra natal e ele não a abandonaria. Ao contrário dos Rothschilds, que partiram rapidamente, Armand decidiu ficar. Retorno a Paris. Ele confiava que, se seguissem as regras, nada lhes aconteceria. Ele registrou toda a sua família conforme exigido pela lei. Sua estratégia era clara: não tenho nada a esconder. Mas outros não viam dessa forma. Amigos e parentes imploraram para que ele fosse embora. O apelido que a cidade lhes deu foi cruel: Les Volontaires de la Mort, os voluntários da morte. Armand não se abalou. Mesmo quando seu filho Philippe tentou se juntar à França Livre na África, ele foi preso por 8 dias. Ele levava o almoço para ela todos os dias com a mesma frase: se você for embora, vai levar na consciência a morte de toda a família. Knochen, enquanto isso, consolidou seu controle.
O terror avançou embrulhado em papel timbrado. A colaboração francesa foi imediata. Escritórios selados, arquivos confiscados, inimigos silenciados, e a cada decisão, o rosto de um novo tipo de ocupação. Uma que usava lógica, burocracia, formulários para eliminar. Paris não estava queimando, não foi bombardeada. Foi normalizado. Mas essa normalidade era apenas uma tela. Abaixo da superfície, o veneno estava crescendo. Para os cons e para muitos outros, cada nascer do sol era uma vitória. Cada noite sem ataque é um milagre. O medo era invisível, mas onipresente. O horror não tomou mais a forma de um pogrom, mas de um decreto. E assim, enquanto Paris dançava entre o colaboracionismo e a resignação, a comunidade judaica aprendeu a viver na corda bamba. Ciente de que os primeiros passos do nazismo na cidade foram apenas o prelúdio de algo muito mais sombrio. Armand Kohn se sentia mais francês do que muitos franceses. Ele não era descendente de uma família que havia fugido de um pogrom na Polônia, mas de uma das grandes famílias judias da França. Sua linhagem, presente no país há pelo menos 7 gerações, havia se fundido quase completamente com a cultura nacional. Ao contrário dos novos imigrantes judeus, que muitas vezes mantinham uma mentalidade de gueto, os Kohns circulavam livremente pelos salões mais distintos de Paris. Eles foram assimilados, integrados, autoconfiantes. Armand não hesitou em pegar em armas por seu país, embora o tenha feito dentro do exército britânico durante a Grande Guerra. Lá nas trincheiras, ele foi atingido por gás. Esse episódio o deixou com problemas respiratórios crônicos e o tornou um inválido de guerra. Por essa razão, ele frequentemente buscava alívio nas alturas dos Alpes, onde o ar era mais puro. Seu histórico de serviço lhe rendeu 2 condecorações de prestígio, a Croix des Combattants e a Médaille de la Reconnaissance Française. O sofrimento na frente de batalha, a captura e os anos de recuperação marcaram seu caráter e, acima de tudo, fortaleceram sua lealdade à França. Ele era um homem de dever, de regras, de disciplina. Para ele, abandonar sua terra natal em tempos difíceis era uma covardia moralmente inaceitável. A família Kohn, embora de tradição judaica, nunca levou uma vida religiosa rigorosa. Armand ocasionalmente frequentava a sinagoga na Rue de la Victoire com seus filhos, mas era mais um costume cultural do que uma expressão de fé. Os festivais mais importantes do calendário judaico eram reconhecidos, mas não celebrados rigorosamente. A kashrut foi ignorada sem culpa e a mesa da família não economizou em pratos de carne de porco. Não havia mezuzá na porta nem jantares de Shabat. A religião, na casa dos Kohn, era um eco fraco de um passado respeitado, mas distante. Ordenado, meticuloso, quase obcecado por detalhes, Armand era o tipo de homem que carregava 5 canetas de cores diferentes no bolso, cada uma com um propósito que só ele entendia. Sua paixão pelo sistema e pela organização o fez se destacar no mundo bancário, onde desfrutou de boa reputação. Mas essa mesma rigidez o tornou inflexível. Depois que tomei uma decisão, não havia mais como voltar atrás. E sua decisão foi definitiva: ficar em Paris. Embora tudo indicasse que os judeus estavam cada vez mais sendo alvo de exclusão e vigilância, Armand repetia teimosamente seu mantra: enquanto estivermos juntos, nada nos acontecerá. Ele confiou em seu histórico de veterano, convencido de que seguir as regras seria suficiente para protegê-los. Sua fé cega no cumprimento das regras era seu escudo. Em resposta à primeira portaria, ele naturalmente foi se registrar na delegacia como chefe de família. Ele considerava o registro uma formalidade, não um perigo. Mas essa teimosia começou a gerar desconforto. Amigos e parentes imploraram para que ele reconsiderasse. Eles foram cruelmente apelidados de Les Volontaires de la Mort, os voluntários da morte. O apelido só fortaleceu sua posição. Philippe, seu filho mais velho, tentou escapar. Ele queria se juntar à França livre de Gaulle na África.
Armand o encontrou escondido em uma fazenda e o trouxe de volta. Ele o trancou em seu quarto por 8 dias. Todo meio-dia, ele levava o almoço para ela, junto com um sermão. Se você for embora, terá a morte de toda a família na consciência. Suzanne, sua esposa, não compartilhava dessa intransigência. Ela também tentou convencer Armand a ir embora enquanto ainda era possível. Mas, fiel ao modelo familiar e à sua própria criação numa família judia burguesa e obediente, acatou as decisões do chefe da casa. Suzanne nasceu Netre, filha de um engenheiro brilhante, um bem-sucedido empresário do setor de tabaco, descendente de uma família condecorada até pela coroa britânica. Seu irmão, Roger, morreu como herói na Primeira Guerra Mundial. Para ela, a França também era uma pátria e uma fonte de orgulho, mas sua noção do que poderia estar por vir era mais aguçada. Educada entre as famílias mais distintas do 16º e 17º arrondissement, amiga da realeza monegasca, acostumada a iates como l'Hirondelle, Suzanne tinha um gosto refinado. Tocava música clássica, bordava e lia os clássicos com uma xícara de chocolate quente nas mãos. A casa em La Muette, no 5º andar do número 2 da Rue d'Andigné, era um símbolo de prestígio. Mas nem o veludo nem a música de Bach conseguiram amenizar sua inquietação. Com o tempo, Suzanne propôs um gesto que ela mesma sabia ser simbólico, mas que poderia fazer a diferença. A conversão das crianças ao catolicismo. Era uma manobra bem conhecida em tempos sombrios. Um padre simpático, algumas aulas, uma doação e os certificados estavam prontos. As 4 crianças foram batizadas. Até ela se converteu. Armand não queria, mas concordou em deixar os outros fazerem isso em nome da união familiar. Suzanne não era crente. O bar mitzvah de Philippe em 1936 foi mais uma ocasião social do que espiritual. A cerimônia na sinagoga da Rue Copernic foi seguida por uma suntuosa festa em La Muette, com mais de 100 convidados, muitos deles não judeus. Foi uma celebração da integração cultural, uma demonstração de que ser judeu e ser francês não eram mutuamente exclusivos. Mas com a chegada dos alemães, Suzanne sentiu que esse equilíbrio foi quebrado. Eu sabia que o antissemitismo não era novidade na França. Eu tinha lido sobre Dreyfus, ouvi comentários em salões elegantes, mas o tipo de ódio que os nazistas trouxeram era diferente, mais sistemático, mais total. E ela sabia disso. Armand, por outro lado, recusou-se a ver a diferença. Em 18 de outubro de 1940, chegou a segunda portaria. E isso o afetou diretamente. Estabeleceu novas restrições às atividades profissionais dos judeus. Entre elas, a primeira de todas, a bancária. Armand Cohn, de um dia para o outro, estava ilegal. Toda a sua profissão foi declarada uma atividade judaica proibida. Mais uma vez, ele apareceu com papéis em mãos para declarar a situação. Machucado, sim, mas disposto a obedecer. Pouco depois, ele recebeu uma oferta de emprego. Os Rothschilds deixaram a França. Um novo administrador era necessário para o Hospital Rothschild, a principal instituição médica judaica em Paris. Cohn era parente próximo, disponível e garantia de proteção para toda a sua família. Ele aceitou. Ele viu ali uma maneira de justificar sua permanência, de encontrar significado em uma decisão que estava começando a se tornar insustentável. A nomeação trouxe algum alívio, mas o clima em casa permaneceu tenso. As crianças sentiam as limitações todos os dias, as novas regras, a aparência, as restrições. Rosemarie, a filha mais velha, sentia que estava perdendo os melhores anos de sua juventude. Armand Cohn assumiu seu cargo no Hospital Rothschild com a solenidade que normalmente conferia a todas as suas decisões importantes. Essa não era apenas uma função administrativa. Era, em sua mente, uma missão, um propósito, uma maneira de continuar sendo útil à sua comunidade, de demonstrar que, mesmo sob ocupação, é possível agir com dignidade, racionalidade e princípios. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. O hospital estava localizado na Rue Santerre, no 12º arrondissement.
Fundado décadas antes com fundos da famosa família Rothschild, foi durante anos um refúgio discreto, um local de ajuda para a pobre população judaica do leste de Paris. Mas com a chegada dos nazistas, sua função começou a se transformar, de uma instituição médica para uma ferramenta de controle racial. E Armand, sem saber totalmente a princípio, se tornaria uma engrenagem naquela máquina. Os primeiros dias em seu novo cargo foram tensos, mas administráveis. A equipe, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes, o recebeu com respeito. Muitos o conheciam pelo nome, outros se lembravam dele de reuniões comunitárias antes da guerra. Houve algum alívio em ter um administrador judeu no comando. Um homem culto, educado e patriota. Alguém razoável dentro do horror. Mas o hospital estava cercado de olhos. Oficiais franceses do Comissariado Auxiliar Questões Quintas-feiras visitei os quartos. Eles relataram. Eles marcaram. O hospital, embora ainda funcionando, estava cercado por uma malha de vigilância invisível. Na primavera de 1941, a repressão tornou-se mais agressiva. Prisões isoladas se transformaram em incursões planejadas. O mais notório foi o de 14 de maio de 1941, conhecido como Rafle du Billet Verde. Naquele dia, milhares de judeus estrangeiros, poloneses, russos, romenos, foram convocados para delegacias de polícia sob o pretexto de uma simples verificação administrativa. Eles lhes enviaram cartas verdes, discretas, inofensivas. Mais de 3.700 homens foram presos, separados de suas famílias e levados para os campos de internamento de Pithiviers e Beaune-la-Rolande. Muitos deles eram conhecidos do hospital. Alguns foram pacientes, outros trabalhadores temporários. Kohn então percebeu que as listas não eram mais formulários simples. Eram armas. Cada documento assinado, cada registro, cada papelada preenchida por uma enfermeira pode ser transformada em uma condenação. O hospital, como instituição judaica, começou a ser visto pelos alemães como um filtro, um espaço útil de controle. Judeus doentes que não podiam ser deportados imediatamente eram enviados para lá. Aqueles que estavam fracos demais para viajar. Aqueles que precisavam morrer lentamente, longe das estatísticas. O Hospital Rothschild tornou-se então um estado de limbo. Aqueles que entravam não sabiam se estavam sendo salvos, ou selecionados para desaparecer mais tarde. Kohn, meticuloso, tentou manter a ordem. Estoques reforçados. Ele protegeu os registros médicos. Ele dialogava com a administração alemã sempre que possível. Às vezes ele conseguia atrasar uma deportação com um atestado médico. Outras vezes não havia nada que eu pudesse fazer. Eu vi uma enfermeira desaparecer, como um paciente foi retirado da cama e não retornou. A tensão em seu rosto começou a aparecer. Embora ele ainda se vestisse adequadamente e andasse com as costas retas, seus olhos estavam perdendo o brilho. Felipe, seu filho, o via entrar em casa todas as noites, mais velho e mais quieto. Não houve mais sermões sobre união familiar, somente silêncio, papéis e listas, sempre as listas. Durante o outono de 1941, as coisas pioraram. O regime de Vichy criou oficialmente o comissariado, em geral auxiliar questões juíves, e os alemães começaram a pressionar por uma repressão intensificada. Em 20 de agosto daquele ano, ocorreu outro ataque, desta vez contra judeus franceses. Mais de 4.200 homens foram presos. Não havia green cards, somente encomendas. O Hospital Rothschild começou a receber um fluxo constante de detidos que foram classificados como não transportáveis por razões médicas. Armand sabia que estava administrando uma instituição que operava inconscientemente na linha tênue entre a vida e a morte. Ele também sabia que seu nome estava associado a esse sistema. Mas ele continuou, ele assinou, ele coordenou. Eu estava arquivando, ele ordenou. Era sua maneira de resistir, ou assim foi dito. Havia um quarto no segundo andar, trancado, sem nenhuma placa. Os pertences pessoais dos deportados falecidos eram mantidos lá.
chapéus, óculos, relógios, lenços bordados. Kohn passava por aquela porta todos os dias. Ele nunca entrou. Eu apenas olhei para a maçaneta da porta e ele continuou andando. A ideia de partir, de fugir, não fazia mais parte da conversa familiar. Suzanne sabia disso. Philippe também. Todos entenderam que haviam cruzado um ponto sem retorno. As certidões de batismo das crianças ainda estavam guardadas em uma gaveta, intacto, inútil. E enquanto a cidade continuava a girar em seu eixo, enquanto a vida na superfície mantinha seu ritmo, com cafés abertos, teatro e jazz nos clubes do Marais, no subsolo, em corredores discretos como os do Hospital Rothschild, a história pendia para o abismo. Perseguições na Rua Foch. Durante a noite de 2 de outubro de 1941, centenas de parisienses foram acordados assustados por uma série de explosões em diferentes partes da cidade. Às 2h30, um dispositivo explodiu na Rue de Tourelle. Uma hora depois, outra detonou na Rue Notre-Dame de Nazareth. Pouco antes do amanhecer, uma terceira explosão abalou a Rue de la Victoire, espalhando vidro por toda parte. Nas horas seguintes, mais 3 ruas tremeram até os alicerces. Todas as explosões tinham um alvo comum: sinagogas. Um 7º explosivo não foi ativado. Alguns judeus da vizinhança interpretaram isso como um sinal divino. O Todo-Poderoso havia intervindo. Seu alívio durou pouco. No dia seguinte, a sinagoga foi destruída de qualquer maneira. O relatório oficial explicou que a demolição foi realizada por razões de segurança. Este episódio marcou uma virada. Foi a evidência mais clara até agora de que a destruição física de símbolos do judaísmo em Paris não era apenas um projeto ideológico, já estava em andamento. À primeira vista, pode parecer o primeiro pogrom espontâneo em solo francês, mas não foi. Tudo havia sido organizado desde os níveis mais altos do aparato de ocupação nazista, usando o mesmo método já utilizado durante a Kristallnacht na Alemanha em 1938. Como naquela época, o objetivo era dar a aparência de uma reação popular, mas por trás disso estava a mão especialista de Helmut Knochen. Em outubro de 1941, Knochen já havia se estabelecido como o mestre de Paris. Ele chefiou a Gestapo e o SD em toda a França e mudou sua base de operações para a Avenida Foch, 72, a poucos passos do Arco do Triunfo. Eles também ocuparam os prédios de números 82 e 84. Toda a avenida se tornou sinônimo de repressão alemã. Lá, em meio a carros pretos reluzentes, guardas armados e escritórios silenciosos, decisões estavam sendo tomadas que custariam milhares de vidas. Knochen não apenas comandou, ele brilhou. Ela se movia com elegância pelos salões da alta sociedade colaboracionista. Ele sabia como seduzir intelectuais, políticos e empresários. Seu charme cultivado e domínio da língua francesa fizeram dele uma figura respeitada ou temida, mesmo entre aqueles que não compartilhavam de sua ideologia. Ele conhecia o ritmo econômico, a opinião pública e os meandros da resistência melhor do que muitos franceses. Mas essa mesma habilidade começou a se voltar contra ele. Em Berlim, Reinhard Heydrich começou a ficar desconfiado. Ele suspeitava que Paris poderia se tornar o elo mais fraco no aparato de controle continental. Afinal, Knochen não era policial. Nunca tinha estado. Ele não passou pelo treinamento tradicional da Gestapo. Ele não tinha experiência em interrogatórios ou investigações criminais. Ele era um intelectual que se tornou um burocrata repressivo, eficiente, sim, mas alheio à grosseria de seus pares. E isso, para a SS, era um problema. Heydrich decidiu que alguém mais ortodoxo era necessário. O chefe da Gestapo, Heinrich Müller, foi quem propôs isso. Lischka era há muito tempo um especialista no problema judaico. Desde 1938, ele chefiou a seção de assuntos judaicos da Gestapo e, logo depois, o Centro do Reich para a Imigração Judaica. Ele foi uma peça-chave na organização da Kristallnacht.
Em outras palavras, Lischka sabia como traduzir a ideologia antissemita em procedimentos práticos. A destruição sistemática das sinagogas parisienses foi apenas uma amostra do que ele poderia fazer. Nascido em Breslau em 1909, filho de um modesto funcionário bancário, Lischka estudou Direito e Ciências Políticas. Sua carreira judicial foi interrompida por sua entrada na SS em 1933. Em apenas 5 anos, ele alcançou o posto de major. Sua chegada a Paris como braço direito de Knochen foi uma nova ascensão nas fileiras da repressão. Ao contrário de Knochen, Lischka sabia como interrogar, mas ele não usou a violência tradicional. Em um curso para policiais, ele explicou sua técnica: deixar o prisioneiro faminto e sedento, alimentá-lo apenas com arenque salgado e tomar café na frente dele durante os interrogatórios. Depois de alguns dias como esse, ele sustentou que qualquer confissão era inevitável. O método não era brutal na aparência, mas seu sadismo psicológico era indiscutível. Em 1º de novembro de 1940, Lischka assumiu o cargo. De uma casa particular na Avenida Foch, ele dirigia as operações policiais para toda a França. Seu escritório pessoal em Paris ficava na Rue de Saussay. Muito em breve, seu nome se tornou sinônimo da Gestapo. Sob sua liderança, o aparato repressivo tornou-se ainda mais sistemático. Uma de suas primeiras ordens foi reveladora. Ele pediu 50 caixões, 150 algemas, cortinas grossas para os caminhões de execução, 2.000 litros de combustível para o crematório Père Lachaise e bebidas alcoólicas para os pelotões de fuzilamento. O extermínio, em sua versão parisiense, não era mais uma possibilidade futura. Era uma prática concreta. Em 20 de janeiro de 1941, Lischka participou de uma reunião onde o rascunho da solução final para o problema judaico foi oficialmente apresentado. Ele representou o SD. Lá, os passos foram delineados: censo, exclusão econômica, propaganda e criação de um escritório central judaico. A ideia era clara: que os próprios franceses seriam responsáveis por implementar as ordens. Os alemães simplesmente supervisionariam. Evitariam assim a rejeição aberta da população. A partir de então, o antissemitismo não foi mais insinuado, foi declarado. Os jornais estavam cheios de manchetes ferozes. O jornal Au Pilori começou com frases como: a questão judaica deve ser resolvida imediatamente com a prisão e deportação de todos os judeus, sem exceção. Ou, o povo judeu se colocou fora das leis morais. O cinema também foi recrutado para a causa. O filme O Perigo Judeu foi exibido no Cinema César. O escritor Lucien Rebatté, vencedor do prestigioso prêmio Renaudot, escreveu sobre o filme. Não se pode compreender o povo judeu sem ter visto como vive nos vastos guetos da Europa Central, na Hungria, na Romênia ou na Rússia. A primeira metade do filme, filmada pela Wehrmacht nos guetos da Polônia após a campanha Relâmpago de 1939, é uma obra-prima do documentário. Paris, outrora a capital da cultura e da liberdade, caiu sob uma pesada sombra. E aquela sombra tinha um nome e um rosto. O nome dela era Lischka. Seu nome era Knochen. Era chamado de colaboração. A estrela amarela e a consolidação do antissemitismo legal. Durante séculos, certas vozes sustentaram que os judeus nutriam um profundo ódio pelos cristãos, aprendendo em suas escolas talmúdicas a enganar, explorar e abrir caminho para a hegemonia de Israel. Agora essa velha fantasia se tornou discurso oficial. Os judeus na França, dizia a propaganda, podiam imitar costumes franceses, costumes ocidentais e até nomes gauleses. Mas por baixo dessa aparência superficial, eles ainda eram estranhos, eles sempre seriam. Mesmo que raspassem a barba ou saíssem da sinagoga, sua essência estrangeira permanecia intacta. Isso foi repetido em editoriais, panfletos e charges. A edição de 14 de março de 1941 do jornal Au Pilori foi inequívoca em sua brutalidade.
Morte ao judeu, morte à mesquinharia, à astúcia, à causa judaica, morte à usura judaica, morte a tudo o que é falso, feio, sujo, repulsivo, mestiço, judeu. Morte, sim, repita, morte ao judeu. Porque o judeu não é um homem, ele é uma besta fedorenta. Nós nos defendemos do mal, da morte e, portanto, dos judeus. Na Alemanha, a perseguição havia começado 8 anos antes. Na França, ainda era um trabalho em andamento. Mas Nochen e Lischka sabiam que precisavam acelerar o ritmo. Se o Reich e a Grande França ocupada fossem realmente um, não poderia haver exceções. Uma avalanche de decretos se seguiu, um após o outro, em rápida sucessão. Em 31 de agosto de 1941, todos os rádios pertencentes a judeus foram confiscados. Depois, eles levaram suas bicicletas embora. As linhas telefônicas foram desconectadas. Os judeus eram proibidos de usar telefones públicos. Foi-lhes negado o direito de exercer a advocacia em casos previstos na lei francesa. Eles foram impedidos de mudar de endereço. Um decreto alemão os proibia de sair de casa entre 8 da noite e 5 da manhã. As proibições se acumularam. O acesso a parques, teatros, cinemas, piscinas públicas, cafés, mercados, museus, bibliotecas, exposições, eventos esportivos, feiras e monumentos históricos foi proibido. Mesmo no metrô, eles eram obrigados a usar apenas o último vagão. E então, em 29 de maio de 1942, veio o golpe mais visível, a imposição obrigatória da estrela amarela. 5.000 metros de tecido de ouro foram imediatamente encomendados à firma Barbet Masson, a 21 francos por metro. A meta: produzir pelo menos 400.000 estrelas. Outra empresa, a Walters & Sons, recebeu permissão para trabalhar durante a noite para imprimir a palavra Juif em letras pretas. As estrelas foram distribuídas pelo Service François e só foram entregues em troca de um cupom de racionamento de roupas. O texto da 8ª portaria não deixou margem para dúvidas. Judeus a partir dos 6 anos de idade estão proibidos de aparecer em público sem usar a estrela amarela. A estrela de 6 pontas deve ter o tamanho da palma da mão, com bordas pretas, e ser costurada de forma visível no lado esquerdo do peito. Com quase 2 anos de ocupação, o estigma físico do judaísmo havia se materializado. Não se tratava mais de uma questão de exclusão indireta. Agora todos podiam ver em cada rua quem tinha permissão para existir e quem estava marcado para a eliminação. No domingo seguinte à ordenança, um grupo de veteranos judeus fez uma caminhada tranquila por Paris, exibindo orgulhosamente sua estrela ao lado de suas medalhas militares. No metrô, houve gestos de respeito. Alguns franceses cederam seus lugares para eles. Até mesmo padres e católicos praticantes estariam usando a estrela em um gesto de solidariedade. A rejeição pública à medida foi imediata. Protestos sutis surgiram, carregados de ironia. Flores amarelas nos ternos, lenços com inscrições como Goy ou Deni, o nome de um noivo judeu. Alguns estudantes universitários usavam crachás com as letras Juif, que, segundo eles, significavam Jeunesse Universidade Intelectual Francês. Em Londres, a BBC transmitiu essas manifestações simbólicas de resistência. No entanto, os jornais colaboracionistas defenderam a medida. Em Le Cri du Peuple, dizia: uma caminhada de 15 minutos da Madeleine até a Place de la République basta para nos convencermos do perigo judaico. A proporção de pessoas com uma estrela amarela é inimaginável. Até o gaulista mais tolo admitirá que são muitas. Com os judeus agora visivelmente identificáveis, a ofensiva da mídia se intensificou. Um artigo intitulado Judeus, a classe ociosa, afirmava que grupos de jovens judeus passavam as manhãs no Bois de Boulogne, repetindo as notícias da BBC e zombando do governo. Eles foram retratados como arrogantes, frívolos e inúteis. Vamos tolerar essa gangue de preguiçosos? Perguntaram os jornais. Vamos trabalhar. E então, como culminação simbólica do ódio legalizado, uma exposição antissemita foi organizada, Le Juif et la France. O local escolhido foi o Palácio Berlitz,
no Boulevard des Italiens. Ali, uma aranha gigante decorava a entrada. Ela simbolizava o judaísmo, alimentando-se do sangue da França. Visitas escolares foram incentivadas. O Ministério da Educação de Vichy enviou uma circular a todos os professores pedindo que trouxessem seus alunos. Os ingressos foram oferecidos gratuitamente aos grupos. Durante 16 semanas, a exposição atraiu multidões. Depois ele viajou para Marselha, Nice, Cannes, Toulouse, Lyon. O antissemitismo, agora institucionalizado, não era mais um sussurro, era doutrina. Foi um espetáculo, era lei. Pouco depois, em setembro de 1941, um novo personagem chegou a Paris. Theodor Dannecker, um advogado bávaro de 27 anos, enviado diretamente por Adolf Eichmann. Ele foi o executor perfeito para a solução final na França. Chefe do Judenreferat, Dannecker operava na própria Avenida Foch. Ele tinha apenas 2 dúzias de colaboradores, mas não precisava de mais. Ele tinha algo mais valioso: o apoio constante e entusiasmado das autoridades francesas. Dannecker criou a UGIF, União Geral dos Israelitas da França, que reuniu todas as organizações judaicas sob uma única estrutura, fácil de monitorar, fácil de controlar. Ele também promoveu a criação do Comissariado em Geral, Auxiliar Questões Juíves, CGQJ, e o controle des Administrations Provisórios, encarregados de confiscar empresas e fábricas de propriedade de judeus. Mais de 20.000 empresas foram transferidas para as mãos dos franceses arianizados. Em um relatório datado de 22 de fevereiro de 1941, Dannecker escreveu com satisfação: os inspetores franceses treinados em colaboração com nossa seção hoje constituem uma elite e uma reserva de pessoal que pode ser mobilizada no futuro para a polícia anti-judaica. Ele também fundou a Polícia Auxiliar Questões Juíves, PQJ, e o Institut des Questions Juives, financiado pela Gestapo, cujo objetivo era convencer a população de que o antissemitismo era uma expressão espontânea do povo francês. Enquanto isso, o cancan de Offenbach ainda era ouvido nos teatros, embora sua música, como todas as dos compositores judeus, fosse proibida. O lendário teatro Sarah Bernhardt foi renomeado para Théâtre de la Cité. Comerciantes desesperados colocaram cartazes em suas vitrines. Negócio ariano, fundado em 1870 por cristãos, nunca judeu. Do lado de fora do Café du Pont, no Quartier Latin, alguém colocou uma placa que não ficaria deslocada em nenhuma cidade alemã. Não são permitidos cães nem judeus. Nas galerias do Louvre, retratos de família de artistas judeus foram cortados com facas. Mais de 500 obras consideradas racialmente impuras foram queimadas. A arte também pode virar cinzas, mas Dannecker não foi enviado a Paris para dirigir exposições ou destruir pinturas. Sua missão era outra. Escondido sob o emaranhado de ordenanças e leis estava o próximo passo: isolamento, arianização, prender prisão. A única coisa que faltava era o inevitável: a deportação. O primeiro julgamento ocorreu em 14 de maio de 1941. Cerca de 4.000 judeus estrangeiros receberam discretamente um green card. Eles foram convidados a comparecer à delegacia local para uma verificação de identidade. Eles tiveram que trazer um cobertor e pertences pessoais. Eles não sabiam que seu destino era a prisão. Esse foi o primeiro sorteio, e os campos de Bonn, La Hollande e Pithiviers começaram a se encher de homens perplexos e desarmados. O medo começou a crescer nas ruas do Marais, Belleville, Montmartre. Por que eles foram presos? Até quando? O que viria a seguir? Rumores falavam de acomodação temporária, mas ninguém voltou. Em 20 de agosto de 1941, no 11º arrondissement, uma área de classe trabalhadora, artesanal e profundamente judaica, o ataque foi diferente. Não havia green cards. A polícia municipal e a guarda de Paris isolaram o bairro.
As prisões, desta vez, foram feitas por gendarmes alemães acompanhados por inspetores franceses. O destino era Drancy, um complexo habitacional inacabado nos arredores de Paris. Cinza, frio, sem janelas, sem passado. Um campo feito de cimento e suspeitas. 6 dias depois, todos os advogados judeus foram presos. 40 advogados do Colégio de Paris foram transferidos diretamente da prefeitura para Drancy. Os nomes não importavam mais. As credenciais também não. Acadêmicos, médicos, cientistas e escritores foram pegos no ataque seguinte em 12 de dezembro de 1941. Muitos eram defensores convictos da integração. Eles acreditavam que a cidadania francesa os protegia. Não foi bem assim. Ninguém estava seguro. Knochen, Lischka e Dannecker pressionaram Berlim. Eles queriam mais velocidade, mais determinação. Em 1º de fevereiro de 1942, Lischka enviou um telegrama a Eichmann. É urgente deportar os 1.000 judeus presos em 12 de dezembro. Não fazê-lo é interpretado pelos franceses como fraqueza. Eichmann respondeu em 1º de março. O primeiro trem partiria em breve. Dannecker, que estava em Berlim, voltou a Paris com os detalhes. A hora havia chegado. A deportação poderia começar. O pretexto era simples: retaliação pelos ataques judeus aos soldados alemães. Após meses de manobras, em 27 de março de 1942, o primeiro comboio oficial de judeus deixou a França. Eles não eram transportados em vagões de gado, como seria a norma mais tarde, mas em vagões de terceira classe. Foi só o começo. 112 homens, a maioria dos quais foi presa em dezembro, deixaram Drancy para Compiègne e depois para o leste. Ninguém sabia exatamente onde. Uma testemunha daquela primeira viagem, também detida no sorteio de dezembro, recordaria mais tarde. Atravessamos a cidade em direção à estação, observados pelos moradores locais. Silenciosos, sóbrios. Alguns fizeram gestos discretos de apoio. As silhuetas magras dos deportados, seus rostos pálidos, seus passos hesitantes. Era uma visão chocante. Ninguém estava acostumado a tais cenas. Perto da estação, algumas mulheres que tinham chegado de Paris estavam aglomeradas, tentando se despedir. Os alemães não permitiram que ninguém se aproximasse. Apenas despedidas à distância. O trem vindo de Paris transportou outros 900 deportados. Ele foi embora logo depois. Foi o primeiro de mais de 200 trens. Aquele levou 1.100 homens, com seus pensamentos, suas dores, suas afeições e seus medos. Nos bairros judeus de Paris, a tensão tornou-se insuportável. Vivíamos dia após dia. O metrô estava operando com metade da capacidade. As estações estavam fechadas. Os trens estavam superlotados, especialmente o último vagão, onde os judeus eram forçados a viajar. Lá iam eles, pobres e ricos, com suas estrelas amarelas costuradas, fingindo normalidade. A maioria não falava abertamente sobre Drancy, nem mesmo o trem. Tal como na primeira portaria, a deportação era apenas o início de um processo, mas poucos o viram, ou eles queriam ver. Em maio de 1942, os rumores estavam aumentando. Houve quem dissesse que prisões em massa seriam preparadas. Outros não acreditaram. Uma estranha negação tomou conta dele. Uma esperança ilógica. Eles realmente fariam qualquer outra coisa? Seria realmente possível? Mas na Paris de Knochen, Lischka e Dannecker, a verdade estava nos trens, e o primeiro já tinha ido embora. O diabo está se preparando. Paulette Slivki não tinha dúvidas, nem sobre o que estava acontecendo, nem sobre quem era o responsável. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele não tinha ilusões sobre a natureza do regime de ocupação. Com apenas 16 anos, Paulette já sabia exatamente qual era sua posição em cada um dos grandes dilemas da época. Leis raciais, colaboração com o Estado francês, obediência civil, resistência. Em seu mundo não havia espaço para passividade. A realidade deles estava a anos-luz do conforto dos cons.
Enquanto Philippe era protegido pelos pais, longe do caos que se espalhava pelas ruas, Paulette cresceu em Belleville, em meio a cartazes de propaganda, mercados escassos e prisões arbitrárias. Sua educação não foi recebida em escolas elegantes, mas em cantos escuros, em noites de patrulha, na brutalidade das verificações de identidade. Quando recebeu a estrela amarela, Paulette explodiu de fúria. Não era um símbolo, era uma marca de gado. 48 horas depois, a estrela costurada pela mãe com tanto carinho estava guardada numa gaveta. Paulette se recusou a andar por Paris marcada como inimiga. Ele sabia muito bem o que significava permitir que o inimigo ditasse as regras do jogo. Sua mãe, Yen Tiu, não a entendia. Eu pensava que era uma adolescente rebelde, incapaz de aceitar as regras. Só mais tarde demais, Yen Tiu perceberia que a estrela não estava apenas impedindo sua filha de entrar no cinema, mas a estava transformando em um alvo, um sinal, um número. Mas Paulette tinha outros planos. Eu fui ao cinema, sim, mas não como espectador. Da escuridão da sacada, ele jogou panfletos impressos à mão, denunciando os ataques, os trens, as execuções. Eles falaram sobre Auschwitz, sobre Pithiviers, sobre Drancy. Eles terminaram com um slogan: resistir é viver. Então ele saiu rapidamente. Às vezes eu corria. Às vezes ele apenas caminhava rapidamente, agarrando os livros contra o peito para simular a estrela desaparecida. Eu sabia que o disfarce era essencial. Olhos azuis, pele branca, modos recatados. Aos olhos do inimigo, ela era francesa. Seu pai, Efraim, era um velho trabalhador polonês que havia fugido da repressão czarista. Em Paris, montou uma oficina de peleiro na Rue de Vaucouleurs. Ele trabalhava do amanhecer até tarde da noite, cortando couros, pregando peles e batendo com seu martelo. Ele acreditava, com uma fé quase religiosa, no poder do movimento trabalhista. Para ele, era a mesma coisa estar em Varsóvia ou Paris. A luta contra a exploração era universal. Paulette cresceu nesse clima de ativismo, cercada por panfletos e histórias em Yiddish, ouvindo as histórias da Kristallnacht daqueles que fugiram do Reich. Ele logo aprendeu uma lição. Ninguém iria salvar os judeus. Eles teriam que se salvar. A vida dele foi de privações, mas também de comunidade. Não havia água encanada em seu prédio. Eles compartilhavam um banheiro com outras famílias. Mas havia solidariedade, linguagem compartilhada, identidade. Nesse contexto, cada ato de violência era pessoal. E cada ato de resistência, um dever. Em 21 de agosto de 1941, uma mulher da tabacaria sussurrou para Efraim que haveria uma batida policial no bairro naquela manhã. Ele não hesitou, trancou-se em sua oficina e esperou. Paulette ouviu batidas na porta da frente. A mãe dele mentiu. Ele não está aqui. Era uma cena simples, quase trivial. Mas para Paulette foi um ponto de ruptura. Já não era suficiente apenas com panfletos. Tínhamos que ir mais longe. Ele obteve documentos falsos. Ela se tornou Marie-Thérèse Muldez, uma estudante bretã de rosto doce e sotaque inexistente. Ela foi contratada em uma fábrica que produzia luvas para o exército alemão. De dentro, ele começou a sabotá-la. Ele desligou os fusíveis. Causou cortes. Então, uma noite, ele queimou todas as peles armazenadas. Ninguém suspeitou da pequena funcionária loira. Paulette desapareceu da fábrica antes que a fumaça se dissipasse. Um dia, ao retornar de metrô, ele notou um posto de controle policial. Eu estava a 2 estações de distância de casa. O relógio bateu 7 horas. Faltava 1 hora para o toque de recolher. Ele ajustou o casaco. Ela disse para si mesma: agora sou Marie, Thérèse. Ele entregou os papéis. O policial sorriu para ele. Ela também. Ao sair para a rua, o gueto de Belleville parecia mais acolhedor do que nunca. Enquanto isso, na Avenida Foch, Theodor Dennecker trabalhou com frenesi. Adorei o ritmo rápido. Eu sabia que tinha o apoio de Berlim. Em seu escritório, ele estava finalizando os detalhes de algo que poucos conheciam pelo codinome: Vento da Primavera. Uma operação massiva, em colaboração com o Ministério do Interior de Vichy. O objetivo:
Prender e deportar 28 mil judeus em uma única operação. A operação estava marcada para 13 e 14 de julho, mas era véspera do dia da Bastilha. Muita efervescência patriótica. Melhor esperar. Dannecker adiou a data. Agora, o vento sopraria nos dias 16 e 17 de julho. Paulette não dormiu em casa naquela noite. Ele estava incendiando cartazes de propaganda nazista no 20º distrito. Eu senti que algo iria acontecer. A cidade estava inquieta. Muitos sussurros, muitos uniformes. No Hospital Rothschild, Armand Kohn trabalhava até tarde. A instituição era um híbrido estranho, um espaço ambíguo entre refúgio e prisão. Os pacientes entravam, mas nem sempre saíam. Kohn estava preocupado. Houve movimentos irregulares. Ele suspeitava que membros da resistência estivessem se movimentando dentro do hospital, e isso o preocupava. Para ele, resistência não era uma palavra nobre. Era sinônimo de caos. Kohn se via como o verdadeiro resistente. Ele ajudava discretamente, admitia pacientes que precisavam se ausentar por um tempo e administrava leitos. Pensei que uma ordem mal interpretada, uma carta mal assinada, poderia custar vidas. Aquela era a sua trincheira. Por isso, ele considerou elaborar regras novas e mais rigorosas. Mas ele decidiu esperar. Se tudo permanecesse como está, eu não agiria. Eu já tinha ouvido os rumores que algo grande estava por vir, que Paris estava se preparando para uma caçada. Mas ele não acreditou. Porque não se encaixava na sua visão do ocupante, porque a lógica dele, não permitia. Ele acreditava que a guerra ainda tinha regras. Paulette, com apenas 17 anos, estava mais perto da verdade do que Armand Kohn. Nenhum deles sabia que, naquela mesma noite, o maior ataque da história da França estava prestes a começar. Ninguém sabia que o velódromo de inverno, com seus tetos de vidro e cheiro de mofo, estaria cheio de gritos, fome, piolhos e crianças chorando sem paz. Paris, a polícia e as crianças ao matadouro. A operação foi francesa, embora Theodor Dannecker o tenha projetado. Vent Printanier, ou Vento da Primavera, foi executado com precisão administrativa e com a presença de policiais locais uniformizados. Mais de 9 mil agentes franceses foram mobilizados nas primeiras horas de 16 de julho de 1942. Cada esquadrão tinha ordens claras: prender independentemente de idade, saúde ou condição. 888 equipes de prisão invadiram mais de 27 mil casas. As listas já haviam sido compiladas desde a primeira portaria de 1940. Não foi difícil localizá-los. A maioria dos judeus já havia se registrado voluntariamente. Quando Paris acordou, já era tarde. Homens, mulheres e crianças caminhavam em silêncio com o pouco que conseguiam levar. Alguns ficaram tranquilos ao ver que eram policiais franceses que os estavam prendendo, não alemães. Eles acreditaram erroneamente que estariam seguros. A cena era brutal. Mães grávidas arrastadas escada abaixo, doentes carregados em cobertores, crianças com sarampo detidas, cadáveres ainda quentes de bebês carregados junto com os vivos. O velódromo de inverno, o Vel d'Hiv, era o destino das famílias com crianças. Os adultos foram sozinhos para Drancy. No total, 7 mil pessoas, mais de 4 mil delas crianças, ficaram amontoadas sob o teto de vidro do estádio, sem água, banheiros ou comida. Nos primeiros dias houve suicídios, nascimentos, colapsos nervosos e mortes por doenças. O ar ficou irrespirável, os esgotos desabaram, o fedor se misturava aos gritos e ao silêncio dos resignados. Paulette Slifk, ainda disfarçada de Marie-Thérèse, conseguiu evitar o ataque. Sua mãe, Yentel, estava arrumando uma mochila quando sua filha a encontrou. Eles correram para a oficina de Efraim, que, graças a um vizinho da tabacaria, também escapou da prisão. Eles sobreviveram por minutos. Enquanto isso, a UGIF, a organização judaica imposta pelos alemães e aceita por Vichy,
tentava se justificar com gestos humanitários. Médicos voluntários tratavam os prisioneiros no velódromo com o que tinham, aspirina para tudo, de ataques cardíacos a abortos espontâneos. A presença de figuras como André Baur foi recebida com desdém. Aqueles que portavam o cartão UGIF foram isentos. O ressentimento era inevitável. Armand Cohn, administrador do Hospital Rothschild, também não mudou de ideia. Ele ainda acreditava que seguir ordens era a maneira mais segura de proteger sua comunidade. Não importava que o hospital tivesse sido esvaziado em 3 de julho para liberar espaço, nem que pacientes acamados fossem arrastados em suas camisolas pela polícia. Cohn não discutiu. Ele assinou e obedeceu. Mas mesmo sua obediência seria inútil diante do que estava por vir. Porque Pierre Laval, chefe do governo de Vichy, apoiou pessoalmente a deportação de crianças, superando até mesmo a iniciativa alemã. Eichmann, em Berlim, respondeu rapidamente: sim, as crianças também devem ir. No final de julho, mais de 4.000 crianças foram separadas de seus pais e enviadas sozinhas para Drancy. Lá, confusos, sem entender seus nomes nem seu destino, embarcaram sozinhos nos trens, rumo a Auschwitz. Ninguém retornou. Os alemães não ficaram satisfeitos. O sorteio arrecadou apenas 12.884 dos 28.000 esperados. Dannecker foi chamado de volta a Berlim. Ele seria substituído por Heinz Röttke, mas os trens já estavam se movendo. Nas antigas ruas do Marais, onde os judeus buscavam refúgio desde o século XVIII, a história foi interrompida em julho de 1942. Apenas um policial francês, Louis Petitjean, retornou ao velódromo para libertar uma mãe e seu filho. 1 em 9.000. Rothschild, hospital ou prisão, refúgio ou armadilha. Armand Cohn acreditava que nenhum dedo poderia ser apontado para ele. Ele tinha sua carta de legitimação da UGIF, assinada pelas autoridades alemãs, declarando que, como administrador do Hospital Rothschild, ele estava isento de prisão e que essa proteção se estendia à sua família. Sua esposa Suzanne, seus filhos Philippe, Rosemarie, Antoinette e o pequeno Georges André, assim como sua mãe, permaneceram livres, vivendo vidas aparentemente normais, anos depois da perseguição ter devastado milhares de lares judeus. Para Cohn, sua estratégia tinha sido a correta. Desde 1941, o Hospital Rothschild, cercado por arame farpado e patrulhado por guardas armados, tornou-se uma prisão médica, um lugar onde os judeus eram internados não para tratamento, mas para atrasar sua transferência para Drancy e, eventualmente, para Auschwitz. Administrado conjuntamente pela Prefeitura de Polícia e pela Prefeitura de Sena, era um refúgio frágil, um refúgio temporário para aqueles que conseguiam entrar. Cohn, meticuloso e eficiente, estava totalmente comprometido com sua função. Embora alguns o considerassem cúmplice ou ingênuo, ele via seu papel como um ato de resistência sutil, manter os pacientes seguros o máximo de tempo possível. Em sua mente, fortalecer a segurança do hospital não era colaboração, mas uma maneira de evitar represálias alemãs que poderiam destruir enfermarias inteiras. Por isso, ele propôs medidas mais rigorosas: fechar o porão, restringir os elevadores e eliminar as roupas de dormir para evitar fugas noturnas. Logo, os internos estavam andando por aí cobertos apenas por lençóis, fantasmas de uma comunidade devastada. Entre os admitidos, Paulette Slifke, jovem combatente do Solidarité, foi listada com a inscrição "Caso enviado pela prefeitura", marcada em vermelho. Ela não tinha nenhuma doença real, mas foi internada como prisioneira política. O Dr. Lobelson, também membro da resistência, propôs uma estratégia desesperada: fingir apendicite, realizar a operação real e então usar o período pós-operatório para facilitar sua fuga. Paulette aceitou. Na noite anterior à cirurgia, sozinha e tremendo, ela se deliciou com um último banquete de chocolates que seus cupons J3 lhe permitiam.
como uma criança comendo doces antes do fim do mundo. Na manhã seguinte, ele repetiu silenciosamente: "Minha mente está vazia, não estou pensando em nada", temendo que, sob a influência do clorofórmio, pudesse trair seus companheiros. Ele não falou. Ela apenas murmurou como uma garotinha: "Eu quero minha mamãe." O hospital não era apenas salas de cirurgia. Havia uma maternidade onde mulheres grávidas trazidas de Drancy davam à luz e depois eram deportadas com seus recém-nascidos. As parteiras tentavam prolongar a estadia das mães inventando cólicas ou febre, mas quando ocorria uma fuga, a vingança era brutal. Uma enfermaria inteira podia ser enviada para os trens em retaliação. Enquanto isso, o doutor, Hertz, chefe de cirurgia, demonstrou uma lealdade assustadora ao Reich. Sem receber ordens, ele fechou sua enfermaria com madeira pregada e enviou os pacientes que ainda não estavam recuperados para Drancy. A eficiência com que ele despachou os presos superou até mesmo as exigências alemãs. Após a operação, e ainda não totalmente recuperada, Paulette recebeu a notícia de que teria que deixar o hospital naquela mesma manhã. Não houve tempo para avaliar riscos. O Dr. Lobelson lhe deu um pacote de suprimentos. Enquanto ela estava sendo escoltada por 2 alemães em um Citroën em ruínas, ela pensou que eles a levariam de volta ao seu sótão, no 20º arrondissement, para matá-la com o revólver que ela havia escondido. Mas não. Eu estava a caminho de Drancy. Nessa época, Alois Brunner havia assumido o controle total do acampamento. Nomeado diretamente por Eichmann, o jovem austríaco, cúmplice direto na destruição da comunidade judaica de Tessalônica e veterano dos massacres de Minsk, chegou a Paris em junho de 1943 com uma única missão: acelerar as deportações. Brunner não gritou como Dannecker, ele sorriu. E quanto mais largo o sorriso, mais brutal o resultado. Em sua primeira visita ao Hospital Rothschild, ele reuniu a equipe médica sob as árvores e anunciou que reduziria o número de internos de 65 para 15. Se alguém escapasse, 42 pessoas seriam baleadas. Ninguém perguntou o porquê desse número. Ele então se virou para Kohn, chamando-o simplesmente de Kohn, sem o menor respeito. Kohn, um burguês culto e educado, falava alemão fluentemente. Mas sua cultura não serviu de escudo. Ele não entendia que seu relacionamento com Brunner não o salvaria, mas o afundaria ainda mais. Mesmo assim, ele estava animado. Ele redigiu uma circular interna, endurecendo ainda mais as condições do hospital. Um posto de controle seria montado na entrada. As identidades seriam verificadas com cupons ou envelopes selados, e cada visita seria cuidadosamente registrada. Nome, endereço, cartão judaico ou ariano. Aos olhos de Kohn, esse controle era eficiência. Aos olhos da história, foi submissão. Paulette foi colocada no Citroën. Ele sentiu as feridas ainda frescas se esticarem a cada paralelepípedo. Eu não sabia se estava indo para o matadouro ou para um novo campo. Mas uma coisa era certa. O hospital não era mais um refúgio. Limiar de Pichipói. Acampamento de Drancy não foi o prelúdio da morte, mas a própria morte. O isolamento, a incerteza, a doença e, acima de tudo, a separação dos filhos levaram dezenas de mulheres ao suicídio. Nas semanas seguintes ao grande ataque de julho de 1942, mais de 40 pessoas tiraram suas próprias vidas. Alguns se atiraram dos andares superiores. Outros cortaram suas gargantas ou se envenenaram. Em uma atmosfera sombria, os suicídios eram recebidos com uma mistura de horror e raiva. Cada morte significava que outra teria que tomar o lugar deles no próximo trem. A lógica do campo era implacável. Edifício Drancy, originalmente um complexo habitacional público, foi adaptado para abrigar milhares de judeus. Sem infraestrutura básica, sem colchões, com apenas 6 torneiras para mais de 80 mulheres por quarteirão, o local virou um foco de doenças e sofrimento. Tudo estava infectado pela miséria. A comida, uma sopa de repolho sem graça,
era tão inadequada quanto as tentativas do Estado francês de se esquivar da responsabilidade pela manutenção do local. Nem a Prefeitura de Polícia, nem a Prefeitura de Polícia de Paris queriam assumir o controle. Apesar da desolação, as necessidades diárias prevaleceram. Um pedaço de pão, uma ponta de cigarro, uma revista Balzac, qualquer coisa podia se tornar objeto de troca ou consolo. O dia do pacote, o único elo com o mundo exterior, era uma celebração silenciosa. Uma geleia, uma carta, um cigarro. Mas isso também seria abolido. Em 2 de julho de 1943, Alois Brunner, braço direito de Eichmann, assumiu a direção do campo. Ele tinha acabado de organizar a deportação de mais de 45 mil judeus em Tessalônica com eficiência brutal. Agora, ele chegou à França com uma única missão: acelerar os comboios. Ele transformou Drancy em um campo de emigração, Abwanderungslager, ordenou reformas cosméticas e criou seu escritório pessoal. Ele não fez isso por humanidade, mas para facilitar as transferências. A aparência higiênica era parte do engano. Ele também introduziu uma inovação perversa: os missionários. Eles eram prisioneiros judeus que receberam uma tarefa tão cruel quanto devastadora: deixar o campo temporariamente sob guarda, com a missão de localizar seus próprios parentes escondidos, irmãos, pais, filhos, e convencê-los a se render. Eles o fizeram sob terrível pressão. Se recusassem, seus parentes mais próximos, ainda detidos em Drancy, seriam imediatamente deportados. Ninguém estava disposto a assumir tal papel. Não foi uma eleição, mas uma nomeação. Brunner selecionava pessoalmente os candidatos, muitas vezes com base em registros familiares, com uma precisão que transformava a burocracia em uma arma emocional. A esses missionários foi prometido o impensável: reunificação familiar durante a deportação. Foi-lhes garantido que, se obedecessem, poderiam viajar com seus entes queridos para o Oriente todos juntos, como uma forma de evitar a separação e a dor. Mas era desde o começo uma mentira monstruosa. Não houve tal reunificação. Só havia listas, carroças e fumaça. Essa estratégia introduziu uma camada adicional de horror ao sistema de extermínio. Não apenas o corpo do judeu foi destruído, mas também o coração da família judia. Pais traíram filhos, maridos traíram esposas, irmãos traíram irmãos, acreditando que os estavam salvando, quando na realidade os estavam levando para o matadouro. Brunner entendeu melhor do que ninguém que a desumanização total não começou nas câmaras de gás, mas muito antes, quando o amor foi transformado em instrumento de coerção. Paulette Slifk manteve sua posição. Ele nunca revelou o paradeiro de seus pais, que permaneceram escondidos graças à rede Solidarité. Em Drancy, ele se reuniu com antigos companheiros da resistência e, por alguns dias, acreditou que o horror poderia ser suportado com alguma dignidade. Ela costurava sutiãs para trocar por comida, ajudando os idosos a manter a esperança. Mas tudo foi temporário. Em 18 de junho, Brunner iniciou os interrogatórios. Em menos de um minuto após perguntar sobre sua família, ele a marcou para o próximo transporte. Em 23 de junho de 1943, Paulette foi designada para o comboio 55 e seu destino foi silenciosamente selado. Às 5 da manhã, após a contagem, ela foi levada de ônibus para a estação de Bobigny. Ele foi acompanhado por outros 1.001 deportados, franceses, poloneses, gregos, russos, tchecos, entre eles 160 crianças. Muitos usavam medalhas, fotos e lembranças costuradas secretamente em suas roupas. Ninguém sabia para onde estavam indo, mas todos suspeitavam. O trem partiu. 50 pessoas por carro. Os baldes de água foram esvaziados em poucas horas. O vaso sanitário estava transbordando. O cheiro era insuportável. Alguns cantaram, outros rezaram, alguns deliraram. Paulette permaneceu com suas companheiras de cela. No carro dele, ninguém conseguiu escapar. Em outra, um guarda abriu uma porta para deixar entrar ar e 3 pularam no vazio. Eles sobreviveram?
Depois de 3 dias e 3 noites, eles chegaram ao seu destino. Quando as portas se abriram, Paulette procurou desesperadamente pelo recibo que Brunner lhe dera pelos francos. Eu pensei que ainda tinha valor. Mas os gritos dos soldados eram claros. Eles tinham que sair sem pertences, deixar tudo para trás. Até os cães pareciam latir o mesmo comando. A esperança de reembolso, a esperança de trabalho no Oriente, a promessa de Pichipoy como local de reunião familiar, tudo se desvaneceu ao pisar naquele solo desconhecido, onde as malas já não faziam sentido e as certezas se transformavam em fumo. O último comboio sai de Paris. Armand Kohn conseguiu impor uma ordem quase absoluta no Hospital Rothschild. Suas cartas e medidas restritivas impostas com pesar, mas com convicção, começaram a surtir efeito. As fugas praticamente cessaram. Todas as manhãs ele era levado ao hospital e todas as noites ele voltava para seu apartamento na Rue d'Andigné, satisfeito por ter feito seu trabalho. Ela se convenceu de que seu delicado papel administrativo servia para proteger os pacientes detidos, especialmente diante das ameaças de retaliação que Brunner repetia após cada visita. Mas Brunner não estava satisfeito. Ele queria sua cota mensal de 1.000 deportados, e se os prisioneiros de Drancy não fossem suficientes, ele os levaria de qualquer lugar, orfanatos, asilos ou do Hospital Rothschild. Assim, enquanto Armand acreditava que sua estratégia ainda estava funcionando, Brunner seguiu para o sul, para Nice, após a queda de Mussolini, para começar uma caçada feroz entre os refugiados judeus na antiga zona italiana. Em apenas algumas semanas, Nice ficou devastada. Mesmo nos hospitais, os doentes eram arrancados de suas camas. No Hotel Excelsior, que havia sido transformado em quartel-general da Gestapo, torturas e deportações aconteciam sem interrupção. Brunner, sem uniforme, trabalhava com a mesma eficiência e crueldade. Em novembro, de volta a Drancy, Brunner enfrentou uma ameaça inesperada. Um túnel de fuga quase concluído. Ele havia sido retirado do escritório do diretor judeu do campo e estava indo em direção a um abrigo antiaéreo fora do perímetro. Enfurecido, Brunner fez com que os responsáveis selassem o túnel com as próprias mãos, antes de serem espancados e deportados junto com os líderes internos do campo. Berlim foi informada do sucesso, mas enquanto a máquina nazista ainda funcionava, o cerco se apertava. A administração francesa começava a resistir. Milhares de judeus se escondiam e as fugas aumentavam. A Gestapo intensificou os ataques e a tortura e começou a pagar denúncias com bens roubados. 6 de junho de 1944, o dia D, trouxe esperança aos detidos. Paris estava prestes a ser libertada, mas Brunner não desistiu de seus planos. O comboio 77, carregado com mais de 1.300 pessoas, incluindo bebês e crianças, partiu em 31 de julho em direção ao leste. Foi o último comboio regular. Armand Kohn e sua família, presos em 17 de julho, viram aquele trem partir de Drancy. Kohn ainda achava que tudo ficaria bem. Não podiam deportá-lo. Ele era muito importante, um patriota ferido em combate em 1914. Mas Brunner já havia decidido. A família Kohn tinha que partir. A Gestapo não tinha trens. O exército alemão havia requisitado as carroças para repatriar soldados feridos. Brunner negociou 3 vagões de um trem de artilharia, dando porcos, galinhas e vinho em troca. Ali, entre canhões e soldados exaustos, embarcou seus últimos deportados, apenas 50 pessoas. Os Kohns estavam entre eles. Em 17 de agosto, o sol brilhava sobre Paris quando Armand, sua esposa Suzanne, sua mãe Marie-Jeanne e seus 4 filhos embarcaram na carruagem. Os outros prisioneiros, em sua maioria resistentes, olhavam para eles com desconfiança. Eles conheciam Armand. Ele era o administrador do Hospital Rothschild, um colaborador da UGIF, o alvo perfeito para o desprezo dos terroristas judeus no trem. Mas o carro não era homogêneo.
Havia burgueses e lutadores, comunistas, sionistas, aviadores como Marcel Bloch, um microcosmo do judaísmo francês, preso nos últimos momentos do Reich. Alguns resistiram com canções, outros prepararam uma fuga. Havia limas, serras e ferramentas escondidas em pães deixados pelos camaradas de Drancy. Armand se opôs, não por covardia, mas por sua ideia de unidade. É melhor ficarmos juntos, esperar o fim da guerra. Ele ainda acreditava que seu cartão, o GIF, poderia salvá-los. Mas seu filho Philippe não lhe obedeceu mais. Naquela noite, junto com sua irmã Rosemarie e outros 25 prisioneiros, eles pularam do trem perto de Saint-Quentin. Armand não conseguiu detê-los. Sua autoridade estava desmoronando. Ele, Suzanne, Antoinette, Georges André e sua mãe permaneceram. A Luftwaffe impediu uma execução retaliatória e, após 8 dias de viagem, eles chegaram a Weimar em 25 de agosto. Armand ainda guardava seu cartão de isenção, agora sem valor. Então ele percebeu que tudo tinha sido um engano. Sua estratégia, sua fé no sistema, sua obediência, tudo havia desaparecido. A jornada dos Cons estava terminando, mas seu verdadeiro destino estava prestes a começar. Paris seria libertada no dia seguinte. Brunner, derrotado, mas ainda implacável, recuou. E no último trem de deportação, os ecos de resistência, culpa, coragem e lamento ainda ressoavam. Paulette Slifk não tinha mais dúvidas. 13 meses atrás, ele lutou no chão de um vagão de gado procurando um recibo que ele acreditava ser essencial para não perder tudo. Seu medo era justificado. Como quase todos os prisioneiros do comboio 55, mais de 1000 no total, ela foi levada para Auschwitz, mas, diferentemente da maioria, ela ainda estava viva. Auschwitz não era uma prisão nem um campo de trabalho. Era uma fábrica de extermínio. Recebeu comunistas, ciganos, homossexuais e criminosos, mas os principais alvos eram os judeus. Lá, a solução final foi executada com eficiência metódica. Câmaras de gás, crematórios, fornos queimando 24 horas por dia e uma administração alemã precisa e brutal. Ao chegar, Paulette havia sobrevivido à seleção, o momento em que um médico da SS decidia quem trabalharia e quem morreria. Muitas vezes, crianças e idosos eram atraídos por supostas ambulâncias da Cruz Vermelha e enviados diretamente para o posto de gasolina. Ela, mal recuperada da cirurgia, preferiu continuar caminhando com os amigos em vez de entrar em um daqueles veículos. Essa simples decisão salvou sua vida. Eles rasparam sua cabeça, atribuíram a ele um número, 46.650, e o tatuaram em seu braço. Ela não era mais Paulette Slifk, era um número. Ela foi designada para um comando externo dedicado a drenar um pântano. A viagem consistia em carregar lama enquanto corria sobre tábuas estreitas, com punição imediata caso caísse na água ou se o condutor não obedecesse à risca. A brincadeira favorita dos guardas era jogar um boné na lama e ordenar que uma prisioneira o encontrasse, e então atirar nela por tentar escapar. Em setembro de 1943, durante o Yom Kippur, a maioria das mulheres polonesas em seu quartel decidiu jejuar. Os guardas aproveitaram a oportunidade para oferecer o dobro da sopa para aqueles que não o fizeram. Paulette e suas amigas, embora desesperadamente famintas, recusaram. Como punição coletiva, a sopa foi jogada no pântano na frente de todos. Naquela noite, ela tentou argumentar com as polonesas. Deus nos perdoaria uma colherada extra se isso nos ajudasse a viver mais um dia. A resposta foi categórica. Estamos nisso por causa de pessoas como você. Um dia, junto com 4 companheiros, eles decidiram parar de se reportar ao seu comando. Eles não tinham nenhum plano ou rota de fuga clara. Simplesmente se escondiam, fugiam entre os quartéis e acabavam misturados com outros prisioneiros. Eles tiveram sorte. Uma inspeção improvisada não os revelou. Eles foram finalmente transferidos para um novo comando. Canadá. O Canadá era o centro de triagem dos bens saqueados dos deportados, joias,
Alimentos, relógios, brinquedos, malas cheias dos últimos pertences pessoais. Lá, Paulette trabalhou separando sacolas, removendo botões, destruindo notas sob seus pés e, às vezes, salvando um pedaço de pão ou uma cebola para sobreviver. Homens e mulheres se misturavam. Havia pequenas redes clandestinas, solidariedade ativa e uma chance mais realista de permanecer vivo. Certa tarde, enquanto recolhia malas abandonadas nos trilhos, uma delas se abriu. Lá dentro, havia um bebê morto. Sua mãe, provavelmente percebendo o destino que os aguardava, o sufocou antes de embarcar no caminhão para a câmara de gás. Paulette tentou se convencer de que era uma boneca. Não funcionou. Naquela noite, sua resistência aumentou. Ela destruiu relógios e roubou comida para os outros. Ele gritava avisos por trás das cercas para os recém-chegados. Isto não é uma padaria, não é uma lavanderia. Eles vão matar vocês. Mas ninguém acreditou nele. Alguns riram. Outros achavam que fazia parte do show. Ninguém reagiu. Paulette sobreviveu. Como Armand Cohn, também numerado, também barbeado, também reduzido, também enganado. Ele foi enviado para Buchenwald. Lá não havia gás. Mas havia execuções com tiros na nuca, enforcamentos e experimentos médicos. O que a Gestapo não conseguiu alcançar com leis e colaboração, a SS conseguiu nas florestas de Ettersberg. Ele também sobreviveu em Buchenwald. A máquina alemã falhou. Falhou no essencial, na tentativa de exterminar completamente aqueles que havia marcado. A França colaboracionista, os campos, as seleções, os fornos, as fábricas da morte, o pântano, os quartéis, os gendarmes, os discursos e as promessas. Tudo funcionou perfeitamente. Mas Paulette e Armand estavam vivos. E com eles, seus testemunhos também estavam lá.